Episódio número 4 do nosso Conexão Empreender. Eu quero revelar bastidores de como nós chegamos ao entrevistado de hoje. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes no Jornal Nova Brasil. Primeiro no Nova Manhã e depois no Jornal Nova Brasil. E o bate-papo era tão legal e despertou uma repercussão tão grande junto aos ouvintes que eu ficava pensando o seguinte, a gente tem que ter mais tempo. E no jornal você sabe que é rapidinho, né? No Nova Manhã, que tinha uma duração maior, mesmo assim a entrevista ali por volta de 8, 10 minutos, e depois no Jornal Nova Brasil também, a duração mínima. E eu dizia o seguinte, precisamos fazer um bate-papo mais longo, falar de vários assuntos que a gente não conseguiu abordar. E hoje nós temos essa oportunidade. Por isso, a você que está acompanhando o nosso canal, Conexão Empreender, no portal thmais.com.br/Campinas e também no YouTube da Tati Record. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai adorar o bate-papo com o nosso entrevistado de hoje, Samuel Vânio Costa Júnior. Até que, enfim, valeu, não é? Essa espera. A gente tinha essa ideia de fazer um bate-papo mais prolongado. Eu estou muito feliz, quero agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Dupla, um prazer estar aqui com você. É sempre bom estar com gente inteligente, né? Eu costumo dizer o seguinte, que é muito legal quando você consegue, além de banhar, ser banhado de conhecimento. E ao longo da história do jornalismo, você tem sido uma das pessoas que tem trazido coisas bem importantes para o público, para os espectadores, tem trazido temas importantes de debate que são realmente, que fazem a diferença na vida das pessoas, principalmente daqueles que almejam empreender ou daqueles que têm o seu negócio, dos empresários da região. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você, podendo desfrutar desses momentos, de aprender com você e de poder discutir sobre alguns temas que são relevantes para o mercado, para o varejo e para a economia da região. O Samuel, ele tem uma trajetória muito estabelecida, muito sólida, como CEO de grandes empresas, diretor executivo e um dos maiores especialistas em varejo no Brasil, integrante também do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Samuel, o que te motiva no dia a dia? Você sabe que varejo é para quem gosta de gente. Eu sempre gosto de começar falando sobre isso. E digo para você que está nos assistindo hoje, de que se você não gosta de gente, você tem que procurar outra coisa para fazer. Então, o que mais me motiva no meu dia a dia são as atividades que eu tenho diária com aqueles que me cercam. Não tem coisa pior do que você estar no local. Eu não serviria, por exemplo, para estar sentado no local fechado, sozinho, trabalhando comigo mesmo ou criando para mim. Não. Eu gosto de gente. Então, o que mais me motiva é estar cercado por pessoas, desenvolvendo pessoas, cuidando de gente. Isso é o que me traz maior motivação dentro dos negócios em que participo. Ô Samuel, e para isso eu imagino o seguinte, tem que ter uma carga de otimismo assim, bem elevada, né? Porque é isso que vai trazer, eu pelo menos acho isso, né? Trazer essa percepção positiva das coisas, né? Passa por uma questão de percepção, trazer questões de percepção positiva sim, mas o que eu sempre digo é que pessoas são diferentes de pessoas. A maneira de lidar com os seus colaboradores, com os seus diretores, com os seus gerentes, varia. Varia da forma como você estabelece essa relação no seu dia a dia, né? Você trafegar como executivo nos diversos níveis que você tem dentro da companhia é muito importante. A comunicação, sem dúvida nenhuma, é o que faz a diferença em qualquer movimento que você faça como executivo de uma companhia. O velho guerreiro dizia, né, e tinha uma frase célebre que era o seguinte, quem não se comunica se trumbica, né? Essa é a frase dele. E é verdade, quem não sabe se comunicar, não sabe passar as expectativas de quem investiu no negócio, de um conselho ou de um grupo de investidores, para aqueles que vão executar. O papel de um presidente de companhia, de um conselheiro de companhia, é exatamente traduzir essas expectativas que foram colocadas financeiramente no negócio, tornando palpáveis
para quem recebe a informação para execução. Então, eu considero que a comunicação e saber comunicar entre os diversos níveis e as diversas pessoas, culturas, inclusive formas em que atuam no mundo, é extremamente importante. Então, o Samuel está dizendo que você tem que ser um especialista em gente para ser um executivo de sucesso. Sim, você tem que aprender a lidar com pessoas. Eu conheço muita gente boa. Você pega o Lázaro, por exemplo, famosíssimo, né? Que foi o braço direito do Silvio na Jequiti, e você vê que ele diz o seguinte: olha, se você não sabe lidar com gente, se você não contrata os melhores, se você não comunica bem, você vai ter um tremendo problema na sua companhia. Então, na minha opinião, cuidar das pessoas, interpretar com cuidado os anseios do conselho, de quem investe, e transmitir isso muito bem para baixo é o papel do executivo. Quem faz isso melhor, se sai melhor no mundo em que a gente vive. E você acha que esse componente está presente entre o planejamento e o gerenciamento e também entre o gerenciamento e o desenvolvimento? Ou ele tem uma carga maior nesse desenvolvimento? Essa é uma pergunta interessante, porque imagina o seguinte: você pode planejar isso muito bem, você pode desenvolver isso muito bem. Quando você fala de desenvolvimento, eu entendo que você está me falando desse processo de planejar, de você escrever, de você definir a estratégia, de você colocar os rumos para o negócio. Eu estou aqui imaginando que sua pergunta passa por isso. Eu acredito que você colocar no papel é muito importante. Você transmitir as suas ideias para o papel, você discutir isso como uma forma de planejamento. E a gente vê muitas empresas fazendo isso. A gente vê as empresas falando de plano a 4 anos, de planos para 2 anos. Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu estou planejando isso para 4 anos. Tudo bem, a nossa economia é uma economia volúvel e volátil, né? Mas é importante, isso sim, é importante colocar no papel. Colocar no papel não é tão importante como a execução. Alguém usou uma frase, por uma ocasião, e disse o seguinte: olha, que a estratégia, ela come a execução no café da manhã. Essa frase é boa, hein? Como é que é? A estratégia? Ela degusta ou ela devora a execução no café da manhã. Por que isso? Porque é muito legal você desenhar, você escrever, mas você traduzir isso para tática e fazer com que a operação aconteça só com uma boa comunicação. Não tem jeito. Você pode ser o melhor dos executivos e pode ter dado resultado em muitas empresas, mas quando você não comunica isso muito bem, e essas estratégias não estão alinhadas, não estão no coração das pessoas que vão fazer a execução daquilo que você está planejando, e que vem através da comunicação, daí a importância de que são nos 2 momentos, no momento do planejamento, com o teu time que trata as estratégias, mas no momento também da execução, no desenvolvimento e na execução daquilo que você traçou. Isso é muito importante. Senão, tudo aquilo que você planejou não vai ser interpretado corretamente, não vai ser implementado corretamente. Então, eu vejo que muitas empresas se perdem, muitos executivos se perdem quando isso não está muito bem alinhado. Eu, por exemplo, já sofri com isso, né? Me lembro, inclusive, isso foi fruto de um livro em que eu sou coautor, chamado Mentes Brilhantes, falando sobre inteligência emocional, da Ática, e lá eu falo sobre conhece-te a ti mesmo. E eu abordo um tema bem interessante nesse capítulo, onde eu digo que a falta de conhecimento de si mesmo e das equipes, e daquilo que está traçado para alcançar, me trouxe uma série de problemas numa determinada empresa em que eu era o principal executivo da cadeira. E que quando eu decidi voltar com um time que tinha milhões em mãos para execução, mas que saíram de qualquer jeito, porque eu achava que o time estava pronto e que estava preparado, foi o meu fracasso no que se diz respeito à minha estratégia de começar a coisa muito bem acelerada. Quando eu descobri que o time não estava entendendo o planejamento e que o erro tinha sido totalmente meu no que se diz respeito à transferência desse conhecimento, perfeitamente
acordei, chamei o time para dentro de casa, trouxe profissionais de fora, porque muitas vezes a gente se arvora ao direito de querer executar nós mesmos, e a gente quer chutar, fazer gol, a gente quer cabecear, a gente quer fazer tudo, a gente quer ser o meio de campo, a gente quer ser o cara que coloca essa bola no gol, e nem sempre é assim. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, pedir ajuda para aqueles que conhecem do negócio. Eu trouxe gente que conhecia do negócio, conhecia de gente e me ajudou a planejar, e me ajudou a transmitir da forma correta aquilo que nós precisávamos. Era uma multinacional, não precisa citar aqui, mas era uma multinacional, e eu errei, eu falhei naquele momento. E quando nós voltamos para dentro de casa, e nós nos debruçamos sobre o negócio novamente, tudo correu muito bem. E nós voltamos, já tinha passado um tempo, e quando nós voltamos, tínhamos menos tempo para executar, mas com muito mais propriedade naquilo que nós precisávamos fazer. Então, a comunicação é muito importante para qualquer empresa e para qualquer negócio que estejam começando agora, nesse momento, nos diversos locais aqui da região e no estado de São Paulo. Quem quer empreender tem que saber que tem que ter isso muito claro, e quando tem equipe, esse desenho tem que estar muito bem explanado para quem vai contribuir com aquele que está empreendendo. Ô Samuel, qual que é o grande segredo para conhecer o cliente? Porque hoje nós estamos vivendo na era da informação, na era digital, e os componentes, né, são transformadores, mas como é que é essa relação de quem vende um produto ou serviço, como ela deve ser para obter o sucesso, a relação de quem vende, de quem oferece um serviço ou produto com o cliente? Você sabe, não existe uma fórmula secreta para isso. Existe quem faz bem e quem faz muito bem determinadas coisas. Mas entender os anseios do cliente talvez seja um dos desafios de quem vende qualquer coisa, sejam serviços, sejam mercadorias. Esse é o grande desafio. O que meu cliente quer? Às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. E você tem que ter a capacidade de interpretação. Quem nunca viu, ou quem não está acompanhando, a saga dos influenciadores digitais? Muitas vezes eu me pego lendo um texto, ou vendo uma matéria, ou escutando um influenciador falando de coisas que eu nem sabia que eu precisava. E que cria um anseio tão grande em relação àquilo que eles estão me transmitindo, novamente a comunicação entrando, né, que de repente eu me vejo num cenário de dizer, eu quero comprar, eu quero adquirir. Como interpretar esses anseios? As empresas que estão mais próximas dos seus clientes e que criam cenários para que haja essa aproximação, eu vejo que elas se dão melhor. Então, por exemplo, as empresas que têm comitês de clientes. Tem empresas em nossa região que têm comitês de clientes. Que os clientes são chamados em seus estabelecimentos para discutir as dificuldades do dia a dia. Eu tive experiências assim, na última empresa em que presidi, onde eu ouvi do meu cliente o que ele esperava de mim. Muitas vezes o que eu ouvi dele não era o que eu gostaria de ouvir. Ele me disse muitas vezes, olha, a loja não está legal, a loja não está me atendendo bem, olha, o pãozinho fresco, que você diz que é fresco, não é tão fresco assim, você precisa melhorar o pãozinho. Então, tem uma audição ativa para os clientes, fazendo que, conseguindo com que eles, de certa forma, participem do dia a dia. Me lembro que numa multinacional do varejo, nós tínhamos os embaixadores da economia. Então, não era o Samuel, ou a equipe, ou o presidente da companhia, dizendo que a empresa tinha um bom preço. Não. Eram clientes, pessoas físicas, pessoas que iam no dia a dia, que estavam lá dizendo, olha, eu comprei lá e era muito mais barato e o produto é excelente, seja em marca própria, seja nos produtos que são competitivos entre empresas. Mas olhar isso, observar isso, trazer o cliente para dentro do dia a dia
Esse é o novo cenário. Agora há pouco, o Alberto Sargentino, na NRF 2025, está acontecendo, acabou de acontecer, terminou ontem aqui em Nova York, e ele traz um negócio que é a unificação de todos os seus negócios num único negócio, para que o cliente consiga entender quem você é. A unicidade, ou trazer tudo para o mesmo prato e comunicar tudo, dando, vamos dizer assim, experiências que contribuam para essa experiência única em todas as plataformas. Se você é um cliente do e-commerce, você tem o mesmo atendimento. Se você é um cliente da loja física, você tem o mesmo atendimento. Se você está dentro de um condomínio, você tem o mesmo atendimento. Esse é o grande desafio. Como ter uma única marca e uma única diretriz refletida em todos os segmentos do negócio. Então, respondendo bem diretamente, ter o cliente junto, escutando, interagindo com ele no dia a dia, é o que faz a diferença, sem dúvida nenhuma, para o crescimento do negócio. Ô Samuel, o brasileiro está mais exigente e ele... Hoje, como é que é, por exemplo, no varejo? Nós estamos pesquisando mais aquela compra de impulso, ela está cada vez num segundo plano. Como é que funciona? Mudou esse perfil nos últimos tempos? Veja bem, para uma inflação projetada para 2025 em 4,99%, uma taxa Selic de 15%, isso diz muito sobre o que esse cliente está procurando. Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está pesquisando. Ele quer preço. Mas ele também quer experiência. Ele também quer sentir aquele cheiro de pãozinho quente quando chega no supermercado. Acho que é da sua infância. Não sei se tem isso na sua memória, mas quando você ia lá na mercearia do seu João, você sabia, tinha aquele cheirinho típico da mercearia, não é verdade? Sim. Eu ainda me lembro, a primeira empresa em que eu trabalhei foi o Grupo Carrefour, no varejo. E eu me lembro que quando eu entro num estoque, quando eu entro na loja, a primeira sensação que eu tenho é aquela sensação de quando eu tinha 18 anos, que estava entrando no meu primeiro supermercado. Sabe? Aquele cheirinho, isso me traz memórias. Então, o cliente quer viver novas experiências, né? Então, ele está pesquisando, sem dúvida nenhuma, porque o dinheiro dele está contadinho. Ainda bem que nós temos associações muito fortes no Brasil para o setor de alimentos. Eu posso citar, por exemplo, a Abras. Está sendo feito um trabalho espetacular pelo Galassi, inclusive trabalhando e trabalhou muito fortemente sobre a tributação da cesta básica, né? Manter a cesta básica com tributos no nível aceitável. Isso faz com que os preços não disparem e que a gente tenha uma garantia de que, pelo menos na cesta básica, a gente não vai ter nenhum problema. Quanto a serviços, cada um, dentro das suas associações, deve fazer. A APAS também faz um trabalho espetacular no estado de São Paulo, mas o cliente, sem dúvida nenhuma, ele está olhando para preço. Hoje, ele anda mais para comprar em vários lugares, né? Então, antigamente, você fazia a sua compra completa num único local. Né? A compra do mês, você chegava lá e comprava no mês. Hoje, a sua compra do mês, ela é fatiada em 1, 2 ou 3 supermercados. O que significa isso? Significa que o cliente, ele primeiro está pesquisando, e ainda é um atributo importante, com preço. Entretanto, o cliente está disposto a pagar mais se ele tem uma boa experiência. Se ele chega e encontra uma loja limpa, abastecida, precificada, funcionários que atendam muito bem, então ele ainda está disposto a pagar um pouco mais. Eu vou naquele supermercado porque o ar-condicionado funciona. Eu vou naquele supermercado porque tem uma variedade muito grande. Eu posso, além de escolher aquilo que é para o meu dia a dia, para a minha cesta básica, para aquilo que eu tenho que fazer, eu ainda posso, por exemplo, trazer algo especial que eu não teria no meu mês
Mas esse mês eu posso me dar o luxo de ter isso, eu vou lá e compro alguma coisa. E esse supermercado tem profundidade no sortimento. Então, sim, o cliente ainda busca por preço, mas ele quer ter cada vez mais uma experiência, uma loja muito mais agradável, uma loja que tenha os seus anseios, né, as suas expectativas, a sua experiência, que levem a sua memória de infância, às vezes, muitas vezes, e que traga isso muito forte no ato ou no momento da compra. Eu posso dar um exemplo do caixa do bate-papo, né? Que é aquele caixa que foi implementado aqui em Campinas, numa empresa onde trabalhei, né? E que foi muito legal. Enquanto todo mundo queria que o cliente saísse rápido e voltasse para o self-checkout, nós criamos o caixa de bate-papo, onde os clientes tinham que não ter pressa. Não era um caixa para pessoas mais velhas. Né? Acho que você lembra da repercussão foi muito legal. que foi muito legal. E lá o cliente ia lá, vai lá até hoje, né? Vai lá, pega o seu... Aí você servia um bolinho, né? Um cafezinho. E as pessoas saíam de lá namorando. Tem casos de gente que se conheceu na fila do caixa, sabe? Não era um caixa para idosos. Então, isso é muito importante. Mas você ter isso muito claro quando você traduz isso naquilo que o cliente quer. Então, o preço é importante, sim, né? Os 4 P's de marketing ainda são muito fortes, né? Produto, preço, praça, promoção. Estar perto também é um atributo essencial, né? Imagina você ter que pegar seu carro e se deslocar por 20 minutos para fazer a compra do seu supermercado, do praia. Você não quer mais isso, né? Você quer alguém que esteja do seu lado, muito próximo e que tenha todos os atributos que você espera. Preço, hoje, é básico para que você atraia os seus clientes. Mas mais do que isso, você ter uma loja agradável, que comunique muito bem tudo aquilo que você aspiraciona como supermercadista, né? Ô Samuel, você participa de vários comitês, está muito atuante em pessoas que se debruçam a pensar no Brasil. Sim, né? Quando o assunto é economia, projetar a questão, nós vamos ter uma mudança, já estamos passando por uma mudança muito grande, e no prazo de uma década, com a implantação do imposto único, nós teremos uma realidade totalmente diferente no Brasil. Que análise você consegue fazer disso hoje? Esse é um fator importante. E eu estive conversando com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o Galassi. A gente esteve batendo um papo bem interessante. E uma das coisas que, nessa conversa que nós tivemos, nós chegamos à conclusão de que em 10 anos, o que vai diferenciar as redes, né, e o que vai tornar a empresa ou não lucrativa, já com essas questões bem estabelecidas a partir deste ano, a partir desse ano 2025, é a operação. Por quê? Porque se todos vão ter a mesma tributação no que se diz respeito aos impostos, e os incentivos que haviam para determinados quinais deixam de existir ao longo de uma década, e se todos são iguais, o que vai mudar o perfil, ou o que vai produzir a estabilidade das companhias, é exatamente o que nós estamos falando agora. A experiência e a operação. As grandes empresas prosperarão, e as pequenas também, porque aí já não existe o imposto da grande e da pequena, ok? Prosperarão pela maneira com que elas trabalham na sua operação. Entregar uma operação melhor é o que vai atrair o cliente. Porque todos os outros incentivos deixam de existir. Não é? Imagina o seguinte, aquela velha discussão que estava se tendo sobre ter ou não ter produtos farmacêuticos dentro do supermercado. Lá fora é uma realidade. Na Europa isso já é muito claro, nos Estados Unidos também. E por que no Brasil não? Agora vamos lá. Como farmácia,
vou me manter no negócio. Eu estou trazendo para produtos, mas de que isso vai se refletir no que diz respeito aos tributos, né? Que é o que você comentou. Como é que eu vou me diferenciar do meu concorrente? Não existe outro jeito. A forma de se diferenciar está na operação, no cuidado com a loja, no contato com o cliente, em traduzir esses anseios de forma muito claras, cada vez mais, no dia a dia da empresa. Então, olhando para o futuro, o diverso 10 anos, e a gente comentava, né, de forma decrescente, você usou um tema gradativa, né? Não é que vai demorar, não é que vão demorar 10 anos, é que ao longo de 10 anos, o seu foco tem que ser na operação, numa gestão muito clara, numa governança muito clara do seu negócio, para que você estabeleça isso claramente como meta para os próximos 10 anos. Ô Samuel, muito se fala, eu já ouvi essa frase em muitas situações, com vários players, né, do setor produtivo, e uma grande reclamação é com relação a custo Brasil. Uhum. Tem alguma alteração com relação a essa implantação do imposto único? Não? Como é que vai ficar essa história? Você vai ter um imposto único, mas, por exemplo, o custo da sua mão de obra continua o mesmo. O que você quer oferecer? Você quer oferecer mais serviço ou menos serviço? Você quer que seu cliente tenha alguém dizendo bom dia e boa tarde? Ou você vai adotar 100% self-checkout? Você vai trazer gente, você vai buscar mão de obra qualificada? Ou você vai formar seus colaboradores na região aonde você está, para que isso se traduza em resultado realmente? Quando você fala de custo Brasil, você fala de algo que... Uma coisa são os custos fixos. A energia, a água, a luz, o telefone. Né? Isso você pode trabalhar muito bem com esses custos fixos que, de certa forma, são variáveis dependendo da maneira como você trabalha. Por exemplo, em energia, eu posso adotar critérios para luz solar, por exemplo. E isso vai me trazer economia. Eu vou vender para a rede e isso vai me trazer um retorno financeiro que vai abater do meu custo, por exemplo, com energia elétrica. Legal. Mas eu posso fazer isso com tudo? Eu posso ter um desconto na mão de obra do meu colaborador? Eu posso ter um desconto, sei lá, do meu fornecedor? De que forma eu vou trabalhar isso? Né? Então, o custo Brasil, a cadeia, que é o que a gente chama, a gente olha muito para isso, que é frete, que são os insumos de fabricação dos produtos nas indústrias e que produzem tudo isso para que a gente possa fazer a revenda. Esse custo, ele vai ser diluído à medida que a minha venda ela progrida, ela cresça. E como eu faço a minha venda crescer? Como é que eu faço com que essa minha venda ela consiga atingir um nível que eu consiga pagar os meus custos, que eu consiga ter a lucratividade esperada? Não é? Só tem uma forma, trazendo mais clientes. Como é que eu trago mais clientes? Você vê que isso é um ciclo. Né? Eu me lembro que a família Deforret, ela tinha uma frase muito interessante, a fundadora do Carrefour no mundo. E ela dizia o seguinte, que os clientes são muito importantes. Ter mais clientes ou menos clientes é o que me dirá aonde eu devo chegar. E quando eu não tenho clientes, eu tenho uma derrocada. Ora, se ter mais clientes significa, como a gente discutiu agora há pouco, ter um preço justo, uma experiência adequada, significa o seguinte, eu preciso vender mais. Por quê? Porque meu custo, ao invés de diminuir, à medida que meu cliente exige o contato, a experiência, pode ser que esse meu custo, de certa forma, nominalmente aumente, mas que em função da venda percentualmente diminua. Então, sim, existe uma questão com o custo Brasil,
É uma realidade, mas isso só se vence vendendo mais e sendo efetivo dentro dos seus projetos, visando o cliente. Ô, Samuel, eu vi uma postagem tua onde você colocou lá uma foto de um retrovisor quebrado. Aí você falou lá, quebra o retrovisor. Em que aspecto você traz essa simbologia? Eu sempre digo o seguinte, de tanto olhar para trás e de tanto tentar corrigir os meus defeitos, eu não potencializo aquilo que tem de mais importante em mim. Então, eu não sei se você conhece pessoas que ficam o tempo todo dizendo, eu preciso melhorar isso. E ele passa o ano, e entra ano, e ele diz, eu vou fazer uma academia. Né? Eu vou emagrecer. Eu vou fazer tal coisa. E isso passa a ser uma obsessão na vida dele, e ele nunca consegue fazer isso, e você fica perguntando, mas o que é isso? É falta de disciplina? Mas vamos lá. O que você tem de legal que você pode potencializar? Então, quando eu digo que você tem que quebrar o retrovisor, é de que as experiências são importantes para aquilo que vem pela frente, mas essa tempestade, ela não pode continuar. Você não pode levar a experiência do passado como sendo uma realidade para o futuro. O futuro eu começo a construir a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2025. Então, quando eu digo quebra o retrovisor, valeu a experiência, mas não fica olhando para trás. Olha para frente. Esse é o objetivo que você tem que atingir lá na frente. É aquele alvo que você desenhou, né? Ele tem que ser alcançado a partir de uma perspectiva de otimismo. Sabendo que as adversidades vão vir, sabendo que os problemas vão vir, que as dificuldades vão vir, mas de que você vai estar preparado para isso, porque você já experienciou isso no passado. Então, para você, tranquilo. Hoje, quando você vai, como adulto, numa cadeira de dentista, você já sabe por tudo que vai passar. Mas a sua primeira experiência como criança, o barulhinho do motor, isso te traumatiza. Se você ficar olhando para o passado, você nunca vai ao dentista. Isso vai te causar males violentos. Mas se você olha para o futuro e você entende que você cresceu e amadureceu com isso, a tua vida muda totalmente, né? Antigamente, as pessoas elas avaliavam os profissionais nas companhias olhando só a performance. Eu estive ontem conversando com Gabriel Costa, um jovem executivo da Procter & Gamble, a família, tomando um cafezinho ali com ele. E ele estava me explicando como é a avaliação da Procter & Gamble. E é muito legal. Ele diz o seguinte, que performance é um dos itens, mas que tem peso igual a exposição e imagem. Olha que negócio maluco. Não basta apenas você dar um bom resultado, mas como as pessoas te veem na organização? Como elas te olham? Elas se inspiram em você? Elas te veem como um potencial? Como é a sua imagem? Refletida no meio em que você está inserido. Como é que está teu Instagram? Dá para chamar isso de marca pessoal? Marca pessoal, sem dúvida nenhuma. Então, hoje ninguém faz uma entrevista com um executivo ou com um profissional e pergunta qual sua faculdade? Onde você estudou? Antigamente, você buscava uma USP, você buscava uma PUC, você buscava, não é isso? Mas hoje, as pessoas perguntam, quem é você? Como você lida com a sua família? Como você lida com aquilo com o seu dia a dia? Como é a sua relação interpessoal? Como é que você trata as pessoas? Como é que você olha o semelhante? Como é que você trabalha nos fins de semana com empresas do terceiro setor? Você está inserido em algum movimento assim? Você ajuda a comunidade em que você está inserido? Então, o que acontece hoje, e é por isso que olhar para o retrovisor desgasta você, traz traumas, traz frustrações. Eu não consegui, eu não fiz. Caramba, você não fez, você não conseguiu. Quebre o retrovisor
e olhe para frente. Porque essa experiência vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas lá na frente. Aí eu entro numa outra declaração sua que eu achei bem legal também, que é com relação a esse foco, né? A gente tem que ter uma carga de dedicação muito grande. Isso vale para o grande executivo de uma grande empresa, que é o teu perfil, por exemplo, mas para os empreendedores que estão acompanhando, que às vezes tem um pequeno negócio, às vezes ele é o único naquele processo todo, né? Quer seja de venda de produto ou de serviço, ou para quem tem um pequeno, médio, grande negócio. Que é a dedicação. Quanto tempo da minha vida eu dedico para a questão profissional? E aí eu vou citar o que você falou numa entrevista, que é o apague a luz. Que história é essa do apague a luz? O nosso dia a dia como executivo é um dia a dia tomado. Eu confesso que eu tenho muitas oportunidades para desenvolver nesse aspecto, porque às vezes eu esqueço de apagar a luz. E apagar a luz, eu li um livro que me dizia o seguinte, o hábito de executivos que gostariam... O título do livro é Se Eu Soubesse. E esse livro, ele trata exatamente e faz uma entrevista, um apanhado de vários executivos do mundo inteiro, dizendo que se eles soubessem, aos 50 anos, aos 25 anos, o que eles sabem aos 50 anos, a vida deles seriam muito melhores. E uma das coisas que um dos autores, se não me engano, da Johnson & Johnson, ele dizia, era o seguinte: eu gostaria de ter sabido aos 25 anos que eu deveria apagar a luz ao sair. Apagar a luz significa deixar tudo que é da empresa na empresa. Eu preciso viver aquele momento da empresa, aquelas 12, 14, 16 horas. É você aqui na Record entendendo de que, olha, enquanto eu estiver aqui, eu vou viver isso aqui. Eu vou me doar aqui. Eu vou estar aqui, mas quando eu estiver com os meus amigos conversando, eu vou estar com meus amigos. Eu vou estar conversando sobre os temas que eles querem conversar. Quando eu volto para casa... Quando eu volto para casa, eu vou estar com a minha família, eu vou estar com os meus, eu vou conversar, eu vou estar ali. Apagar a luz ao sair significa deixar para trás tudo aquilo que é do meu dia a dia ou daquele momento que eu estou vivendo para experienciar outro. É fácil isso? Não. Dificílimo. Muito difícil. Quantas vezes você não está em casa para ir, não se pega pensando numa reportagem? Ou pensando no dia seguinte? Ou às vezes você vai até e prepara esse dia, um dia anterior. Não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, mas apagar a luz ao sair é essencial. Essencial para a vida de qualquer executivo e para a vida de quem está à frente de uma companhia. Muito bem. Ô Samuel, gostaria que você se dirigisse ao pessoal que acompanha o nosso canal nesse momento e deixasse aí uma mensagem final, aquilo que você achar importante. Eu não vou colocar um tema, não. É aquilo que você sentir nesse momento, que você acha que seria legal compartilhar com quem está nos assistindo nesse momento. Nós estamos num estado maravilhoso. O estado de São Paulo é um estado espetacular. Imagina que esse estado está pretendendo, está como projeção um crescimento de 2,5% a 4% este ano. Qual é a sua fatia? Onde você vai investir? Quais são os cuidados que você tem que ter? Quais são as preparações para este ano que você realizou e que você agora precisa colocar em prática? Porque nós já estamos na metade do mês de janeiro. Então, o meu recado para você é que você, além de desenhar e de colocar no papel, que você tenha claro que a comunicação é extremamente importante em tudo que você faz. Como executivo, como dono do seu negócio, você precisa primeiro saber o que você quer, mas depois comunicar muito bem para o seu time e para a sua equipe. Nós não fazemos nada sozinho. Respeitar os ciclos. 2024 teve seu ciclo encerrado há alguns dias atrás. E começou um novo ciclo que tenho certeza que passa por quebrar, como eu falei aqui, quebrar esse retrovisor, olhando para frente, olhando para uma perspectiva muito melhor, com otimismo, com o pé no chão, sabendo que teremos um ano, sim, com os seus desafios e com as suas intempéries, mas que você, certamente preparado e planejando muito bem,
vai ter isso muito claro e muito solidificado a partir dos próximos meses. Eu diria que a gente tem que, novamente, voltar a afiar o machado no mês de janeiro para cortar essa grande floresta e colher bons frutos naquilo que pretendemos fazer. Então, eu desejo muito sucesso para você e que você tenha bons insights e que você possa transmitir muito bem seus objetivos como executivo, como empreendedor, para que você tenha sucesso em todo esse ano. Finalizamos, portanto, o episódio número 4, hoje muito especial. Samuel, tem que agradecer demais a você, sempre com todo esse conhecimento, e você fala tanto de comunicação, você tem propriedade para isso, porque você consegue traduzir para a gente todo esse aprendizado, toda essa experiência que você tem no gerenciamento, na direção, você como CEO de grandes empresas, é sempre uma honra compartilhar de todo esse seu conhecimento, de tudo isso que você agrega demais para a gente. Muito obrigado e eu espero que brevemente você volte aqui no Conexão Empreender para a gente falar, sim, do mundo corporativo, sim, do negócio, sim, do mundo empresarial, mas falar de vida também. Muito obrigado. Muito obrigado a você, é um prazer estar aqui, sempre convidado estarei. É sempre bom compartilhar e ser banhado, como comecei falando no início da nossa conversa. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora e é um prazer estar aqui sempre. E você já sabe, ative o sininho para receber notificação, também curte, compartilha. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal Tati Record. Muito obrigado, valeu, até a próxima.